Olha só, pessoal, termina hoje a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Mais tarde tem o último debate para esse segundo turno, dessa vez promovido pela TV Globo. Além disso, uma nova pesquisa Itatiaia Doxa mostra aqui em Belo Horizonte o candidato à reeleição Fuad Noman, do PSD, ele mantém a vantagem em relação a Bruno Engler, do PL. Fuad tem 54 contra 45 de Engler. O atual prefeito tem vantagem também na pesquisa Datafolha. O candidato à reeleição tem 54% e Bruno Engler tem 46%. Os dados são muito próximos, né? O Instituto divulgou também, o Instituto Datafolha, o cenário para corrida na cidade de São Paulo. Ricardo Nunes continua à frente de Guilherme Boulos. Nunes tem 58% e Boulos tem 42%. Eduardo Costa, enfim, chegamos à reta final. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júlio, eu tenho algumas hipóteses, algumas teses, algumas convicções, mas tudo que eu falar pode, de certa forma, parecer tendência minha em relação à eleição de domingo, então eu vou guardar para falar domingo de noite. Ok. No momento, apenas duas observações. A primeira, coisa de umas 2 semanas atrás, eu disse aqui, você vai lembrar que eu falei o seguinte, acho que foi no começo do segundo turno, falei, olha, ganha quem errar menos, certo? Quem não dizer o que não deve. E eu acho que essa história do livro do Fuad, explorada pela campanha do Bruno, é um tiro no pé. Mas a pesquisa de domingo é que vai revelar isso. E a outra coisa que eu preciso dizer é que eu queria ser um passarinho para ir aos 2 comitês centrais hoje e ficar bispando só os advogados, porque a guerra final é pelo direito de resposta no rádio e na TV. É verdade. Ô William Travassos, a gente está chegando na reta final, né? Tem várias capitais por aí, cidades com mais de 200 mil habitantes que vão ter esse segundo turno. Aqui em Belo Horizonte, então, a pesquisa Itatiaia Doxa mostra Fuad Noman à frente, também o Datafolha. Lá em São Paulo, o Datafolha também mostra o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, à frente nas intenções de voto. E a sua análise final aí nessa reta final das eleições. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. O Edu toca num ponto importante. A gente tem aí, né, nos bastidores uma conversa em relação ao comportamento das campanhas, né, dos candidatos, a história desses candidatos e como isso está refletindo, mas é muito leviano, a gente não pode cair nesse lamaçal de querer emitir opinião num processo tão delicado como esse agora, já que domingo tem eleição. Nós vimos ontem, né, durante o debate, isso é fato, um comportamento diferente do Fuad, muito mais ativo, muito mais combativo. O Bruno, na sua atuada mesmo, um cara que ele se preparou para os debates e eu vou voltar um pouquinho no que nós discutimos aqui da importância do rádio e da TV nesse processo eleitoral, né? E eu acho que o rádio e a TV, esses 2 veículos fizeram a diferença na campanha muito mais do que nas redes sociais. Nas redes sociais você tem por parte da direita aquela coisa do vira-voto, do livro do Fuad, e fica uma briga, mas eu acho que isso está muito dentro de uma bolha, gente. A comunicação de massa é que está dando a oportunidade ao candidato de apresentar a sua proposta. E hoje, depois do sucesso desse debate aqui na Itatiaia, a gente tem o debate da TV Globo e isso pode ajudar realmente a fechar a tampa dessa panela e a gente tem que ver como esses candidatos vão se comportar, mas acredito que o tom vai subir muito. Ô Rita Mundinha, sua análise final aí para essa reta do segundo turno, bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Infelizmente eu estava em Caeté ontem, ou felizmente que eu estava num evento muito interessante, mas eu fiquei colada, né, acompanhando o debate. E acho que era a briga pelos indecisos, era a briga por cada voto de indecisos. Resta saber se os indecisos vão sair dessa zona de conforto que, infelizmente, a política brasileira colocou vários cidadãos. Ou seja, eu não quero fazer nada, eu não quero tomar parte disso. Mas eu estou aqui fazendo um apelo para que os indecisos façam parte da democracia, para que os indecisos realmente declarem o seu voto. E está muito claro, é o voto pela continuidade e o voto pela mudança. Uma continuidade que o Fuad, ele nega, mas depois, ao mesmo tempo que ele usa na campanha, ele nega, né, a proximidade dele com o Calil. E isso aí que foi explorado pelo Bruno Engler. Então, é querer mudar uma história que vem se repetindo em Belo Horizonte há muitos anos,
ou querer experimentar uma novidade com propostas de mais tecnologia, etc. e tal. Mas eu achei o debate muito produtivo e com esse foco tanto do Engler quanto do Fuad, com o foco no voto do indeciso, que realmente pode mudar completamente até as próprias pesquisas, dependendo do número de indecisos que resolver sair dessa horrível zona de conforto que a história tem nos colocado. A nós não, né? A uma grande maioria de brasileiros. Ô Marcelo da Fonseca, pra gente fechar essa questão da eleição, vamos lá, para todo mundo ficar na mesma página. Pesquisa Itatiaia Docs é divulgada, inclusive está lá no itatiaia.com.br. Tem pesquisa Datafolha também para BH e para São Paulo, e esse último dia aí de campanha eleitoral no rádio e na TV, para domingo o povo ir votar. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. É engraçado, né, Júnior? A gente consegue captar como que são as estratégias de campanhas nas retas finais. E aí a gente vê algumas guinadas, né, para um discurso talvez mais raivoso, uma tática mais all-in, né, se aposta tudo de uma vez. E a gente tá vendo que a campanha do Bruno Engler tá batendo muito na pauta do costumes, né? Eu acho que eles estão muito de olho naquele eleitor que foi do Mauro Tramonte, o terceiro colocado. As pesquisas mostram que o eleitor do Mauro Tramonte, ele ficou bem dividido. Uma parte foi pro Fuad e uma parte foi pro Bruno Engler. E aí quando a gente vê o Engler usar o Nicolas, usar o Cleitinho, usar a Michele Bolsonaro, a gente vê que ele está tentando puxar muito pela questão da religião, da pauta religiosa, da pauta dos costumes, né, do livro que o Fuad escreveu. Então ele tenta, é uma aposta meio que na reta final para tentar conseguir esse eleitor mais conservador. Só que isso pode não dar certo. Muitas vezes quando algum candidato tenta esticar demais a corda, ele acaba tendo um efeito contrário, né? Às vezes o eleitor acaba ficando cansado disso. Só que a gente não sabe como que vai ser domingo, né? E o que a pesquisa mostra é que o Bruno Engler tem crescido, né? Nas últimas semanas o Engler cresceu 4, 5 pontos, na maioria das pesquisas tem mostrado. Então não dá pra gente, né, dar uma de mãe de Ná aqui, dá pra gente só aguardar, mas eu acho que pode ser uma eleição bem apertada. E falando em desespero na reta final, não dá pra gente deixar passar aqui a tristeza que tá São Paulo, né? Gente, hoje o Guilherme Boulos, o candidato do PSOL, ele vai fazer uma live, ele vai ser sabatinado ao vivo pelo Pablo Marçal, o influenciador que, além de chamar ele... É sério isso, nas redes sociais do Pablo Marçal. Sim. Ele vai ser sabatinado pelo cara que a campanha inteira acusou ele de usar cocaína. Ele vai ser sabatinado pelo candidato que falsificou um laudo dizendo que ele se internou pelo uso de droga. A gente pode até entender o desespero do Boulos, né, nessa questão de reta final, tô 20 pontos atrás, vou tentar uma cartada de última hora. Só que, poxa, com o Pablo Marçal, o cara que te humilhou até muitas vezes durante a campanha, contendo de ser usuário de droga, é uma coisa muito triste. Sabe, campanha eleitoral não pode valer tudo assim. Eu acho que vai encerrar a campanha em São Paulo com um episódio triste novamente, que é um deputado federal, candidato do PSOL, se unindo ao cara que tentou destruir ele a campanha inteira. Muito triste pro PSOL e pro Guilherme Boulos. Mas aí você imagina como o nome dele vai circular no ambiente. A gente está falando dele agora aqui, é tudo que o cara precisa para poder se projetar. Agora, só fazer uma observação em relação às pesquisas, porque as pessoas às vezes criticam muito as pesquisas, né? Gente, pesquisa não decide voto. Na verdade, ela mostra o caminho que as coisas estão tomando e serve de análise. Muito mais, eu acredito, para a turma que está preparando a campanha eleitoral do que para a gente mesmo, né? Porque você sabe que na hora que você tem que escolher o teu voto, você não vai numa pesquisa, amiguinho. Você vai nas tuas convicções. E o que a gente apresenta quando fala de pesquisa são as projeções e como tá esse caminhar da campanha política, porque às vezes as pessoas, poxa, a pesquisa falou uma coisa, mas o resultado é outra, deu 5 para mais, 5 para menos, e por isso que tem margem de erro. Então eu fico observando como as pessoas às vezes ainda ficam presas a esse discurso de pesquisa, sabe? Quando no fundo, amigo, faça a sua escolha. Ô, gente, mas vocês acham que tem alguma chance do eleitor do Marçal, né, que tinha um discurso de caçar comunista, não sei o quê, votar no Boulos? Tem alguma chance? Será que o Boulos não pensou um pouco na biografia dele, até de não entrar numa friola dessa? Olha só, pessoal. Agora, gente, só uma observação. E aí a gente vê mais uma vez quem é Marçal. Imagina o Marçal fazer esse convite e o pior, o Boulos aceitar. Olha o poder pelo poder, aparecer por aparecer. Que tragédia, que tristeza.